E você que está em casa, que está conosco aqui, eu convido a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso de número 1. Graças a Deus. Amém? Eu sei que para os jovens, enquanto você está abrindo a Bíblia aí, é algo muito prático, é algo muito natural. Mas, para quem tem a minha idade, 53 anos, não sou velho, mas já não sou mais uma criança, e viveu esse avanço tecnológico, como diz o mineiro, é um trem doido, né? Por quê? Porque eu me lembro, eu acho que quem eu estou vendo aqui é uma meia dúzia só. Quem lembra? O Leandro vai lembrar. O Leandro pai, o Leandro filho veio de manhã. Copa do Mundo da Argentina de 1978, televisão colorida. Lembra disso, Leandro? O irmão Lázaro também levantou a mão, o diácono que está na porta também. Irmãos, antes disso a televisão era preto e branco. E o pior, na casa da avó. A colorida era na casa da avó. Quantas vezes eu não fui chorando para casa, porque eu queria terminar de assistir o filme colorido e tinha que pegar em casa preto e branco. Quando tocava o telefone na casa da avó, meu irmão e minha prima pulavam o sofá para atender. Agora, cada um tem o seu telefone e se bobear a gente não atende, porque não escutou. É muita tecnologia, são coisas bobas, mas é muita tecnologia. E eu louvo a Deus pela tecnologia. Eu acho assim, que Deus abençoe esses homens, o Bill Gates, o Steve Jobs e os outros. Eu me lembro quando eu me converti, o que eu mais queria na vida era poder estar atrás do púlpito. E agora o púlpito ficou aqui, ó. Por quê? Porque se eu botar o púlpito na frente, quem está em casa não me vê. Não vê direito, Tati? Então assim fica melhor. A gente tem que estar se atualizando, irmãos, em todas as áreas, no seu trabalho, no ministério, em tudo. Mas é uma alegria muito grande poder viver tudo isso. E mesmo a situação e a adversidade, aproveite e ver as oportunidades que Deus está trazendo na sua vida. Amém? 1 de Samuel, capítulo 16, o verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Agora pula lá para o versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência, e disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar. Espírito de Deus, fala comigo. Fale com a tua igreja reunida aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito esteja ministrando nos nossos corações, falando profundamente, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja crescimento segundo tua vontade em nossas vidas. Amém e amém. Você pode se assentar? Irmãos, esse texto mostra aquilo que nós podemos chamar de o começo da história de Davi. Davi, ele é um dos homens mais conhecidos da palavra de Deus, ou talvez do mundo, da história da humanidade. Ele foi o homem que Deus usou para um propósito na palavra de Deus. Na verdade, no Velho Testamento, existem 4 homens que Deus utilizou para um propósito específico e que são vistos como vultos da história de Israel.
Pessoas que realmente fizeram a diferença nos seus dias, nos seus momentos e que foram usadas para um propósito. O primeiro deles é Abraão. Abraão foi aquele que Deus chamou, que tirou lá da terra de Ur dos caldeus, Gênesis capítulo 12, e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e de você eu vou fazer uma grande nação. Depois de Abraão, você tem Moisés. Moisés foi o homem que Deus poupou ainda na primeira infância, livrando ele de ser morto por Faraó, para vir a ser o quem? O libertador do povo de Deus. E além de libertador, que conduziu o povo de uma maneira sobrenatural do Egito até as portas de Canaã, ele teve aos pés do Monte Moriá. Escapou o nome do monte agora. Aos pés do monte, ele teve, do Monte Sinai, obrigado Deus. Aos pés do Monte Sinai, ele teve o que? A revelação da lei. Depois dele, você tem Davi, que é o nosso foco essa noite. O rei de Israel que viveu as promessas que Deus havia dado para Abraão quando chamou ele lá séculos antes. Depois dele, você tem Elias, o homem que foi um profeta, que realizou sinais, milagres, prodígios, foi boca de Deus no meio do povo e foi elevado aos céus em um carro de fogo, como narra 2 de Reis capítulo 2. Esses 4 homens são uma alusão, um tipo de Jesus, das fases do ministério de Jesus. Nós temos que entender isso. Por quê? Porque é o propósito de Deus. Abraão foi quem? Foi o primeiro judeu, foi aquele que Deus chamou. Ou seja, Jesus é quem? Jesus é o primogênito do Pai. Foi aquele que Deus trouxe ao mundo para dele gerar uma grande nação. Que nação? O povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje, chamado de igreja. Todos nós somos filhos de Abraão por adoção, todo aquele que crê em Jesus. Depois disso nós tivemos quem? Moisés, que simboliza Jesus como quem? Aquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, como diz o apóstolo Paulo. Ele nos trouxe a palavra, porém de maneira como na graça. Moisés nos trouxe a lei e Jesus se fez a lei em nosso lugar, ou seja, ele é o verbo que se fez carne. Depois disso nós temos Davi. E Jesus é quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que veio para cumprir as promessas não do império davídico, como foi formado por Davi, mas do reino, do povo de Deus, que somos nós. Ele é aquele que nos conduz, Ele é o nosso Rei, o nosso amado Senhor, é aquele que, como o próprio Davi fazia, habita no meio dos louvores conosco, nos nossos cultos, nas nossas orações. E depois disso nós temos Elias. Elias mostra Jesus quem? O Jesus que traz a sua palavra, que é espada de 2 gumes, como diz Hebreus 4,12, que divide alma e espírito, juntas e medula, e assim como Elias foi levado ao carro de fogo, Jesus foi elevado aos céus, mas vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Nós vemos faces do ministério de Jesus na vida desses 4 homens, mas como eu disse, o nosso foco hoje é Davi. Mas nós vamos aprender com Davi o quê? Como ser capacitado para viver uma promessa. O texto que eu li aqui é muito claro. Samuel, por orientação divina, vai à casa de Jessé, lá em Belém, e diz: eu vim aqui para ungir um dos seus filhos. Se você for ler o contexto todo de 1 Samuel, o primeiro chamado Abinadab chega, o moço forte, bonito, bem apessoado. Samuel olha e fala: esse tem cara de rei. E aí Deus fala para ele: não, Samuel, não olha para a aparência, porque quem olha para a aparência são as pessoas naturais, são as pessoas normais. Eu te chamei para ser profeta, eu te chamei para viver no mundo espiritual. Eu não olho a aparência, eu olho exatamente o coração. Pastor, Deus falou exatamente assim? Não, falou nas entrelinhas.
Mas a gente tem que aprender com isso. Depois de Abinadab veio os outros irmãos, até que acabaram os irmãos, os 7. E aí então Samuel olha para Jessé e fala: acabou? Não tem mais nenhum? Em que sentido? Deus não erra. E segundo o GPS de Deus, eu estou na casa certa. E aí então, nós vemos algo acontecer. Jessé diz para Samuel: eu tenho o mais novo que está no campo. Ninguém come enquanto esse menino não chegar. E aí o texto que eu li, chega ele lá, ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor olha para ele e segreda nos ouvidos de Samuel: unge, porque é esse daí. Esse é o meu ungido, esse é o meu rei, esse é aquele que eu quero. E aí então eu começo a entender, eu começo a aprender com Davi hoje o quê? Que eu fui chamado. Ninguém deixa de ser chamado pelo Senhor. Nós temos que entender que há um chamado excelente para todo aquele que se aproxima de Deus, que se aproxima de Jesus. Muitas vezes a igreja vê, chama, trata como chamado, apenas e tão somente. Aquele que prega, aquele que toca, aquele que canta, aquele que serve à mesa, ou seja, pastores, pregadores, professores de escola bíblica, cantor, diácono. Esses são chamados. E eu? Eu sou membro, eu sou frequentador da igreja, né? Eu sou membro, sou batizado, sou salvo, tenho a minha carteirinha e acabou. Quem disse isso? Todos são chamados para uma função. Todos são chamados para uma finalidade. E eu estou falando de uma função, de uma finalidade em comum. Essa função, essa finalidade em comum é o quê? Eu e você fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Nós somos chamados para iluminar as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas, o que atrai alguém para Jesus? Nós temos hoje as lives, temos a internet, temos um monte de armas, de recursos a nosso favor, mas ainda é alguém se aproximando de alguém, mesmo que virtualmente, e dizendo: há algo de Deus para a sua vida. Jesus te ama, Jesus muda a sua história, Jesus acaba com o seu sofrimento. A minha avó costumava dizer o seguinte: já inventaram a roda, depois disso só deram uma melhorada. Sabe, igreja, muitas vezes a gente fica preocupado: eu tenho que pregar isso, tenho que falar tal coisa, tenho que falar... Não, eu aprendi uma coisa, que para eu poder ser abençoado, abençoar a minha igreja por quê? Porque eu faço parte dela, não porque eu sou dono dela. Eu tenho que entender uma coisa: eu e a igreja de Jesus Cristo, a igreja evangélica quadrangular, nós aqui e quem nos assiste, nós não podemos nos distanciar da cruz, nós não podemos nos ausentar dela, nós não podemos deixar de falar de cruz, nós não podemos deixar de falar de salvação, nós não podemos deixar de falar de uma nova vida que só Jesus pode nos dar. E ela nos dá de que maneira? Quando eu e você reconhecemos a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso nos muda, isso nos dá uma nova vida, isso nos dá uma nova direção, automaticamente nos torna luz. 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 Nós somos luz do mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, em trevas. As pessoas do mundo, elas apanham, sofrem, não sabem por que estão sofrendo, nem por que estão apanhando. Mas quando elas reconhecem Jesus, são alcançadas pela luz da palavra, pela luz do evangelho, muda a situação. Acaba a luta? Não, ela passa a lutar de maneira correta, com certeza, com convicção, com discernimento. Ela passa a viver o sobrenatural de Deus na vida dela. Nós somos chamados para ser sal da terra, ou seja, para dar gosto nas coisas que nós fazemos, na nossa vida.
As pessoas no mundo precisam de álcool, precisam de drogas, precisam de estimulantes para ser, fazer ou viver as coisas. Nós não. Nós precisamos da boa mão do nosso Deus para ser quem somos e vivermos como vivemos. E é isso que nos faz o povo mais feliz dessa terra. Meu irmão, você pode ter problema, você pode ter dificuldade, mas entenda bem isso. Se você não chega no final do dia e não encontra uma ponta de felicidade dentro de você, por maior que seja a luta, porque essa felicidade se chama esperança no Filho de Deus. Reveja a sua história, reveja a sua vida, porque você precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele disse: eu não vos tirarei do mundo. Ele não falou que ia acabar com o problema. Ele não nos tirou do mundo, pelo contrário, Ele está conosco, Ele vence conosco. Jesus não vem e constrói uma ponte sobre o vale e fala: vai por aqui que é melhor. Não. Ainda que eu ande pelo vale, tua vara e teu cajado me consolam, ou seja, Ele atravessa o vale comigo, Ele vai comigo. Então vamos entender isso, não se diminua, não se ache menor ou menos do que esse ou aquele, porque você não tem uma função talvez definida dentro da igreja. Pelo contrário, você é luz do mundo. Você é sal da terra. Há um propósito, há um trabalho de Deus. Deus achou esse moço no meio do pasto, quando ninguém olhava para ele, e ele foi ser rei de Israel. Deus está olhando para a sua história. Talvez você não seja nada para ninguém, você não seja coisa alguma em lugar nenhum hoje, mas tudo está debaixo da soberania de Deus, tudo está debaixo do tempo de Deus. Creia nisso, deixa o Senhor trabalhar, Ele vai fazer. Ou seja, deixa Deus preparar. Havia algo que o Senhor viu em Davi, e isso Ele viu em você. Então não abra mão disso. Entenda isso e não abra mão. Por quê? Porque uma vez que o Senhor nos chama, Ele nos envia. 1 Samuel 17, do verso 17 ao 20, diz assim: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um efa desse trigo tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. A gritos, chamavam a peleja. Presta atenção numa coisa que eu quero falar para você. É importante que você entenda isso à luz da palavra. Existe uma distância, segundo Deus, entre a promessa, a unção e a realização da promessa. Preste atenção nisso. Nós hoje vivemos num mundo em que as coisas acontecem muito rapidamente, e nós achamos simplesmente que Deus vai trabalhar do jeito que nós estamos acostumados hoje. Mas não é assim. Há um tempo, há um processo, há uma maneira de Deus fazer e realizar as coisas. E essa maneira, que é o tempo de Deus, é o processo de Deus na nossa vida, nós temos que entender que nós temos que nos submeter a Ele. Samuel foi lá, na casa do Jessé, ungiu Davi e falou para ele assim: você agora é o rei. Tá, o que isso mudou na vida daquele moço? Nada. Ele saiu dali, ele voltou para o campo e foi continuar a cuidar das ovelhas que ele tinha que cuidar. No tempo de Deus, ele foi viver as promessas. Existe um equívoco muito grande na vida de muitas pessoas. Por quê? Deus está me chamando, Deus está me chamando. E nesse Deus está me chamando para fazer isso, para fazer aquilo, elas se embrenham, elas se lançam de cabeça em projetos e ficam pintando esses projetos de Deus, de santidade, de divino, de sobrenatural, e não é o tempo de Deus ainda. Há um momento, há um processo.
Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, Ele me chamou e não foi assim, chamou e eu fui. Não. Demorou 5 anos entre o dia que Ele me chamou para o ministério, e aí eu já estava no primeiro ano de faculdade, fazendo administração em Rio Claro. Quando chegou em agosto, Deus falou para mim: agora está na hora de você ir para o ministério. Isso foi numa meia de semana. Na quinta-feira o pastor anunciou: nós teremos um seminário teológico aqui. E ali foi o caminho que Deus usou para eu entrar no ministério, para eu começar a estudar. Eu abri mão da faculdade e fui fazer teologia. Ou seja, todo o processo que Deus tinha na minha vida. E depois, pastor, o senhor terminou o seminário e deu tudo certo? Não, igreja. Eu terminei o seminário e somente 7 anos depois eu fui assumir uma igreja. Às vezes você entra na nossa vida, na nossa história, no tempo que se chama hoje, e acha que as coisas simplesmente foram acontecendo do nada. Não é assim não. Não é. Há um processo. Deus vai te capacitando, Deus vai trabalhando, Deus vai te enviando conforme a sua capacidade, sua experiência, sua idade. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, eu ouvi uma frase que eu não gostei nem um pouco. Eu era recém-convertido, eu tinha 19, 20 anos, não me lembro. E alguém disse, numa conversa entre alguns irmãos, que o pastor vive o seu melhor momento quando ele está com 50 anos de idade. Eu falei: meu Deus, daqui 30 anos, eu não vou esperar 30 anos, Deus vai fazer comigo diferente. Daqui 3 anos eu estou arrebentando. Estava arrebentando a testa ainda, filho. Você tem que quebrar a cara, você tem que ser desprezado, você tem que ser ignorado. Ô pastor, olha a vida de José. José foi o quê? Louvado? Reconhecido? Não foi. Olha a vida de Davi. Nem contado na mesa ele era, não tinha nem prato para ele. É um processo. E depois que ele foi ungido rei, ele foi morar no palácio. Não, ele voltou para o pasto. Ele voltou para dar os cuidados que as ovelhas precisavam. Fazer aquilo que ele tinha que fazer. E presta atenção nisso. Isso me ajudou muito. Eu era recém-convertido e eu ouvi uma pregação que diz o seguinte: Deus não usa desocupados. De Noé, que foi o primeiro homem que Deus chamou para um propósito na Bíblia, até João, que escreveu o Apocalipse, todos tinham profissões. Todos faziam as coisas. Eu aprendi uma coisa, que se você quer que algo não seja feito, peça para quem não faz nada. Se você quer que algo seja mais ou menos feito, faça, peça para alguém que está fazendo alguma coisa. Mas se você quer algo bem feito, peça para quem não tem tempo. Aquele que não tem tempo, é porque ele já está se aprimorando em fazer as coisas. Eu aprendi assim. E é assim que eu trabalho. É assim que Deus trabalha. Todos estavam fazendo alguma coisa. Daniel estava trabalhando na corte da Babilônia. Abraão estava cuidando da sua fazenda. Pedro, Tiago e João estavam pescando. Mateus estava cobrando impostos. Paulo estava trabalhando arduamente para combater a igreja. Se eu quero ser usado por Deus, eu tenho que mostrar para Deus e para as pessoas que estão à minha volta que eu tenho capacidade para fazer as coisas. Se for para fazer o que for, você tem que ser o melhor. Desde o diretor da empresa até o funcionário básico. Ser o melhor básico, ser o melhor diretor. Senão Deus não vai poder honrar você, usar você, levar você a viver o que Ele quer, o sobrenatural de Deus. Nós temos que aprender, entender isso na nossa vida, em o nome de Jesus. Davi sabia que ele tinha um chamado, mas ele sabia também que tinha um tempo. E o que ele tinha que fazer hoje? Cuidar de ovelha. E amanhã, ser lancheiro.
Lancheiro. Foi levar o lanche para os irmãos, foi levar o lanche para o capitão da guarda, foi levar um agrado para o chefe dos irmãos dele. Foi o que ele foi fazer. Entenda à luz da palavra o que você tem na sua vida para fazer hoje. Faça da melhor maneira possível. Mas não é o que eu quero. Existe uma distância entre o que você quer e o que está na hora de ser feito. E o que está na hora de ser feito é agora, então faça. Faça. Da melhor maneira possível. Ah, eu queria ter uma casa desse jeito, mas não tenho. Então cuide da sua casa do jeito que você é, que ela é hoje. Irmãos, o jovem tem uma bike. Se ele não cuidar daquela bike, se ele não lavar aquela bike, se ele não limpar aquela bike, se ele não engraxar aquela bike, se ele não usar aquela bike com cuidado, por que Deus vai dar um carro zero para ele? Se nenhuma bike ele cuida direito. Aquilo que tiver à mão para fazer, faça bem feito. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Deus só colocou Davi no trono porque ele foi fiel com o pai dele, mesmo com o desprezo do pai. Para de esperar das pessoas. Sabe por quê? Eu vou te decepcionar e você vai me decepcionar. Sabe por quê? Somos humanos. A gente nunca consegue corresponder o suficiente. Em contrapartida, há um Deus que nunca te desampara, nunca te decepciona, nunca deixa de reconhecer quem você é e para o que você serve. Então, faça da melhor maneira possível para as pessoas que estão à sua volta, porque Deus vai ver que você está fazendo para elas, e Ele vai dizer, está fazendo para elas? O que Ele não vai fazer para mim? Eu vou levar ele mais para cima, vou jogar ele lá no alto, vou levar ele para ser vencedor, e aí você vai colher os frutos. Creia nisso. Há um tratamento de Deus na vida de Davi, nesse período. E ele fica ali, tá? Ele foi ungido, continuou no campo, até que Deus, né, o pai dele, manda ele lá, e aí na hora que ele menos imagina, surge a oportunidade. Por isso que chama oportunidade. É algo que você não espera. Deus manda dizer isso para você. Quem quer e quem precisa, coloque a mão na sua cabeça e diz assim: Senhor. Aí na sua casa também, irmão. Senhor, eu quero discernir e aproveitar a oportunidade que o Senhor vai me dar. Você está preparado para isso? E qual é a oportunidade? Aí é que está o problema. Oportunidade é o quê? É o emprego de gerente. Você não foi nem da produção, como é que você vai ser o gerente? O que é a oportunidade? A oportunidade de ter aquele carro 0 km. Você não consegue pagar nem usado, como é que você vai pagar o 0 km? Isso não é oportunidade, irmão, isso é bucha. Isso é problema. Isso é passo maior que a perna. É interessante, as pessoas veem os outros fazendo as coisas e às vezes não conseguem entender o que elas estão fazendo. É muito comum você trabalhar numa empresa, o sujeito da portaria ou o sujeito da produção ou que está no pátio, ele vê o gerente chegando. O gerente chega naquele carro, né, caro, carro de 100, 120 mil reais. O diretor da empresa, o carro é da empresa, dado para ele ir e vir. E ele chega às 9 horas da manhã, de cabelo molhado, porque ele foi na academia antes, né? E depois da academia ele vai para o escritório trabalhar, e a turma fala: quero ser gerente. Vai ficar lá no ar-condicionado agora. Tá. Só que chega às 5h30, 5 horas da tarde, todo mundo passa o ponto e vai embora para casa. Ninguém olha para o canto do escritório e vê a luz da sala do gerente acesa. Até meia-noite, 1h. Nossa, pastor, por que o senhor fala isso? Porque eu já fui. Eu já fui. Um dia a Gabriela tinha mais ou menos uns 4 anos, chegou para mim e falou assim: pai, por que o pai da Renata almoça na casa dela com ela e você nem dorme em casa? Aquele dia eu falei: Deus, é isso que o Senhor me chamou para ser? E ali Deus começou a preparar a minha saída daquela situação. Mas Deus sabia que eu precisava ser gerente de uma empresa primeiro. Deus sabia que eu tinha que ter um ritmo. Deus foi me treinando para 14 horas por dia. E como bem diz o meu chefe,
Ninguém trabalha mais do que pastor, só médico. Só médico trabalha mais do que pastor. Por quê? Porque o médico, principalmente nessa época. E o pastor? O pastor não tem dia, não tem hora. O pastor não tem horário. Pastor, a prioridade do pastor é administrar, fazer, cuidar, apacentar, ou seja, é inúmeras prioridades. Não existe uma prioridade. Existe uma série de coisas a serem feitas. Eu costumo dizer, igreja, lá em casa, que pastorear é igual fazer feijoada. Quem gosta de feijoada? Com esse frio então, aleluia, glória a Deus. Quanto tempo você demora para comer uma feijoada, irmão? Meia hora, se você for forte. Você bate aqueles 4 pratos regado, aliás, não é regado. Né? Meia hora, né, Luciano, para comer os 4 pratos feijoados. Luciano tem cara que encara uns 4 pratos feijoados. Sossegado. Meia hora. E para fazer a feijoada, irmão? É 10 horas. Quanto tempo dura o culto? De domingo? 1h30, 2 horas? E para a igreja existir e funcionar para esse culto no domingo, na quarta, no sábado, são horas? Não, é uma vida de quem está fazendo, quem está cuidando. E nesses dias que nós estamos vivendo agora, engrossando, né, a equipe que cuida da igreja, a mídia, pessoal do som, pessoal da banda, é todo um processo que Deus vai nos ensinando e nos capacitando. E aí surge a oportunidade de Davi. Qual é a oportunidade de Davi? Golias. A oportunidade de Davi tinha 3,5 metros de altura, uma coraça de 70 quilos que ele segurava no peito, uma lança de 4 metros de comprimento com uma ponta de 8 quilos de ponte aguda, um guerreiro experiente, capacitado, que não conhecia derrota e que falou: eu quero um para enfrentar comigo, porque se ele me matar, ganha a guerra, mas se eu matar ele, eu ganho a guerra e todo mundo é escravo. Olha que oportunidade que Deus deu para Davi. Um gigante de 3,20 metros. Esse homem, eu acho que ele atravessava o rio Piracicaba andando na cheia. Porque você imaginou o sapato desse homem? 3,20 metros, ele devia calçar 60, 65. A mão dele devia ser uma raquete de tênis, irmão. Você imaginou um tapa na orelha do Golias dado na sua orelha? Irmão, se ele desse desse lado aqui, ó, com a esquerda, na posição que você está, ia buscar a sua orelha na serra, filho. Você já era. Você já era. Todo mundo fazia 40 dias que estava nessa história. E aí, vai encarar ou não vai? Todo mundo saía correndo. Mas aí, chega Davi, empurrando duas mulas, cheias de lanche, de comida. E ele diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Meu irmão, entenda bem isso. O que ninguém via, o que todo mundo enxergava como problema, derrota, vergonha, para Davi era a oportunidade. Comece a pedir para Deus te mostrar as coisas como elas realmente são e não como os teus olhos carnais estão vendo. Nos dias que nós estamos vivendo, existem pessoas que estão assim: agora acabou tudo, eu vou fechar a minha empresa. E tem gente olhando e falando: agora que eu vou ganhar dinheiro. Tem gente dizendo: a igreja vai acabar. E eu estou falando: é agora que nós vamos batizar a gente. 1ª semana de setembro tem batismo. Glória a Deus. É ou não é, meu irmão? Uhul! Por enquanto tem 2, mas só 2, pastor. Ué, já tem 2. Tudo na vida é uma questão de como você enxerga. Está vendo aqui, ó? Tem uma garrafa de água pela metade. Como você enxerga? Pastor, já beberam metade, né? Eu aprendi uma coisa: se eu correr, eu transbordo ela. Sou eu que encho.
Pastor, está difícil. E quando foi fácil? Quando foi fácil? Eu me lembro que um dia, o tio Lu estava contando para mim lá no Paraíso, o pai dele vinha a pé da Cuvitinga na igreja. Se ninguém fosse buscar, ele vinha a pé e pulava rio. De noite, no escuro, não tinha dinheiro nem para comprar lamparina, para comprar farolete. Mas ele via que a igreja era a oportunidade da vida dele. Entenda isso. Como você lida com as coisas? É por isso que tem neto dele na igreja hoje. É por isso que tem bisneto dele na igreja hoje. É por isso que o bisneto desse homem é o Rafael, pessoa de confiança nossa. Por quê? Porque um dia Deus olhou aquele homem andando no meio do mato e falou: eu não vou deixar barato, a tua descendência eu vou honrar na minha casa. Quem você quer deixar para viver nessa terra depois que você for, se Jesus não voltar? Um Zé Ruela ou alguém que as pessoas vão olhar e falar assim: eu quero ser crente que nem ele? Tem gente achando que tem que deixar filho médico, que tem que deixar filho doutor. Você tem que deixar gente de bem, gente que as pessoas vão olhar e dizer: esse é filho de fulano, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, e eles também são. Comece a enxergar as oportunidades. As oportunidades. Não é fácil? Não é. Ó Davi. Mas Davi olhou de uma situação diferente. Se você ler todo o texto da história de Davi, capítulo 16, 17, até o 18, quando acaba a história de Golias, o inimigo tinha um nome, Golias. Ele tinha um tamanho, tem toda a descrição dele. Já fui estudar o tamanho da criança. Saul chama Golias de guerreiro experiente, campeão, que não conhece derrota. Davi, no entanto, ele faz o quê? Ele olha, ele escuta e vê, porque era um cara que dava para ver de longe. E falou: o que será feito do homem que vencer esse filisteu incircunciso? Ele deu o nome certo que Deus dava para Golias. Começa a olhar os seus problemas e dar o nome que Deus dá, e não você e as pessoas. Você acha e as pessoas dão o nome. Ah, Golias, ah, gigante, ah, campeão. E Davi: filisteu incircunciso, vai morrer. Você está entendendo? Você vai sair daqui, você vai desligar essa live, o que vai acontecer? Os problemas vão estar aí? Vão. As pessoas vão estar onde estão? Vão. A sua vida vai continuar? Vai. Como você vai lidar com a sua vida é que faz toda a diferença. Como você vai fazer, como você vai agir é que vai fazer toda a diferença. E daí? Ah, tem nome não, é filisteu. Ou seja, pegou aquele homem de destaque e igualou ele por baixo com o resto. Ou seja, ele é mais um. Para de achar que o teu problema é o gigante que vai te matar. Ele é mais um problema. Só isso. Que você vai vencer. E vai acabar, pastor? Não, só vai acabar quando você morrer. Só não tem problema quem está naquele morro lá na ponta. Aqueles lá não tem problema mais. Por quê? Morreram. Acabou o problema. E você? Está vivo? Você está vivo? Você tem sua vida, você tem seus parentes, família, seu contexto, seus sonhos. Tudo isso vão ser pedras. Aliás, tudo isso serão caminhos que podem ter pedras. E essas pedras precisam ser tiradas. Essas montanhas têm que ser aplanadas. Esses gigantes têm que ser derrubados. Ah, mas eu achei que ia melhorar. Ou se melhorou. Quando a gente vem para a igreja, a gente sabe exatamente qual arma usar. Ou não. Vamos olhar para o Davi. O Davi chegou, falou: eu vou enfrentar. Chegou lá: Saul, resolvido o problema, eu vou lá resolver. Eu imagino a cena: Saul, 1,95 m de altura. Davi, segundo os historiadores, os arqueólogos, 1,65 m. Então Davi já aqui no Saul. E aí então ele chega e fala: rei, olhando para cima, está resolvido o problema, eu vou lá matar o cara, o filisteu. Você vai?
Mas ele é... Eu vou porque o Senhor dos Exércitos é comigo. Quando você invoca o nome do Senhor, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de toda vocação, de todo coração. Me invocareis, eu serei achado de vós. Quando você invoca o nome do Senhor na tua vida, você coloca o Senhor na tua frente, acabou. A coisa muda, as pessoas começam a te reconhecer. Saul então olha para Davi e fala, tudo bem, então você vai. Para desencargo de consciência minha, para ajudar um pouquinho, leva a minha armadura e a minha espada. É a armadura real, é a espada real. E quem disse que você precisa daquilo que é dos outros para resolver o problema que é seu? Quem disse que você precisa da opinião alheia e não da de Deus para viver a sua luta e viver a sua conquista? Quem disse que alguém tem que te emprestar alguma coisa? Porque segundo a palavra de Deus disse, nós iríamos emprestar ao invés de tomar emprestado. Opa! É por aí? É por aí. Irmão, para de ser o crente 6 horas. Tem muita gente que é crente 6 horas. Como assim, pastor? Relógio? Não. 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? E você não ora. Você não enfrenta. Os outros têm que fazer. Não. O que ele fez? Olha, Saul, eu agradeço a atenção. Obrigado. Mas esse negócio aí não é para mim, não. Eu acho que se Davi fosse, se a luta fosse em Minas, Davi ia dizer assim, esse trem não é para mim não, deixa comigo que eu vou do meu jeito. E ele foi. E ele foi de que jeito? Com aquilo que Deus tinha dado para ele. Mas antes disso eu tenho que lembrar você de uma coisa. Como você vai enfrentar este grande guerreiro? Tem problema, rei. Um dia lá no pasto, que eu estava trabalhando, lá no meu serviço, apareceu um leão e eu matei ele. Apareceu um urso, eu matei também. Eu já tenho experiência. Então para de reclamar o problema que você já viveu. Para de ficar lembrando, porque um dia aconteceu isso e eu fiz isso. Para. Você já teve suas lutas e já as venceu? Acabou. É para ter experiência para a próxima. Eu costumo dizer, essa semana eu estava conversando com a Gabriela, e eu disse para ela, eu sempre disse para as pessoas e agora eu estou dizendo para você, agora você tem que ter história para contar. Eu sento e conto as minhas histórias para minha filha. O meu pai senta e conta as histórias dele para minha filha. Eles têm que sentar e contar a história deles para os filhos deles. Você tem que contar as suas vitórias para quem vai chegar. Mas como? Processo. Primeiro você mata leão. Leão. Aquele que ruge, aquele que fala alto, aquele que grita, aquele que dá pânico, aquele cujo som apavora. Você pode ter até pavor, mas entenda bem isso, há um Deus que te encoraja e te dá vitória contra os seus leões. E tem o urso ele faz o quê? Ele abraça, ele envolve, ele dilacera. Muitas vezes o inimigo tenta te abraçar, te envolver com coisas, mas você rejeita em nome de Jesus e é vitorioso. Você tem que dar fim nos ursos que se aparecerem contra você. Por quê? Porque a hora que você matar os gritos do leão, a hora que você acabar com os abraços do urso, é o gigante que vai aparecer na sua frente. Para quê? Para que você use das mesmas técnicas que você usou antes. Davi foi usar o que ele tinha de experiência. O que ele tinha de experiência? Ele catou o cajado que ele era pastor, ou seja, ele tomou posse da autoridade que Deus havia dado para ele. Ele passa no rio que simboliza a água do Espírito que há na nossa vida e pega ali 5 pedras redondas e coloca dentro do seu bornal, do seu alforje e junto com uma funda. Por quê? Porque a funda era uma coisa simples, era uma coisa básica. Entenda bem isso, a palavra de Deus é simples, a palavra de Deus é básica. Tem gente preocupada com teologia, tem gente preocupada se Adão tinha umbigo, tem gente preocupada se as pessoas nascem salva ou não nascem salva, se vai... Uma coisa é ser, irmãos, quem não tiver Jesus vai para o inferno, é isso que a Bíblia diz. Tem gente preocupada, quem fez, com quem casou, com quem... Para com isso.
Para. Procura a palavra de Deus no sentido prático e vivo dela. Se você pegar, você já parou para pensar? Às vezes eu entro no YouTube, eu vejo esses filósofos falando, eles falam. Tem uns que sabem falar, mas tem uns que falam e não diz nada. Aí você pega Jesus, senta e começa a conversar. E contar. Você já parou para perceber o nível das histórias, das parábolas que Jesus contava? Simples, básico. Sabe por quê, irmãos? O simples e o básico é o que vai mais fundo e vai mais longe. Creia nisso. Trabalha com isso. Ele pegou as 5 pedras. Por que 5 pedras? Porque Golias tinha 4 irmãos. O mesmo Deus que te capacita a enfrentar uma luta hoje e vencer, vai te capacitar para enfrentar todas quantas surgirem na sua frente. Basta para isso você ter essas pedras. Que pedra é essa? A palavra de Deus, irmão. Davi chegou lá e lançou a palavra. Quando ele lança a palavra, o que acontece? Foi o que ele fez. Golias chega para ele e falou assim: quem que você pensa que você é? Para vir a mim com Pedro, com pau e pedra. Eu sou algum cão? Davi olha para ele e fala: não, pior que isso, você não é nem cão. Você é aquele que eu vou matar hoje. Valente, cheio da autoridade que há no nome do Senhor. Ele então pega a sua pedra, põe na funda, mira, lança, joga. Todo mundo viu. Eu gosto dessa frase, eu preciso falar quando eu prego sobre Davi e Golias. Todo mundo viu o tamanho do pé do Golias, todo mundo viu o tamanho da lança. Interessante que o narrador bíblico, o escritor Samuel ali escreve o peso. Alguém foi lá, pesou a couraça depois de morto, falou: Samuel, anota aí, 70 quilos de couraça, 3,20 metros de altura, tanto e não sei o que, mas ninguém escreveu uma coisa. A única coisa que Davi viu, o tamanho da testa do Golias. Ele chegou e falou: ele precisa de 4 metros para me espetar com a lança dele. Ele precisa de uma distância de 30 metros para acertar a lança dele em mim. Mas eu, a 35 metros de distância, eu não erro a pedrada. Entenda bem isso, se posicione do jeito certo. Faça uso da palavra da maneira correta. Use a palavra a seu favor. Use a Bíblia com você. Não são do Espírito Santo. E o que vai acontecer? O inimigo vai cair, e caiu de cara no chão. Davi então correu lá e cortou a cabeça do Golias já morto. Nossa, que sanguinolento que ele era. Não, igreja, Davi não era sanguinolento ou sangrento. Davi fez uma coisa que eu e você temos que entender. Vitória ganha. Diabo envergonhado e derrotado. Para de falar dele. Corta a cabeça. Problema está resolvido? Vamos para frente. Próximo. Eu imagino Davi. Corta a cabeça do Golias. Cata ele pelo capacete. Levanta a cabeça e fala: próximo aí, meu irmão. Que isso, você é maluco, os negócios, perna para quem tem. E aí você só vê o povo de Israel indo atrás, matando o filisteu pelas costas. Bota isso na sua cabeça. Entenda bem isso. Deus está dizendo isso para você. Essa semana eu vou te dar uma vitória que há muito tempo você está esperando. Vai tomando posse aí. Só que presta atenção. Quando você vencer esse inimigo, você não vai mais falar dele. Acabou. Acabou. Não menciona mais ele. Nunca mais você vê Davi falando de Golias. Ele só falou de Golias para uma pessoa, para Saul. Avisou: vou lá matar ele, tá bom? Legal? Acabou. Matou, e aí? Acabou. Qual é o resultado dessa vitória? Interessante. Essa vitória não é a grande nem a maior vitória de Davi, é a primeira de muitas. Por quê? Porque qual foi o resultado disso depois? Se você continuar lendo o texto sagrado,
Davi chegou lá, que jeito? Puxando 2 jumentos, 2 mulas com lanche. Um jumento de comida para os irmãos e um jumento carregado de comida para o capitão. Certo? E depois, diz o texto sagrado, que ele cortou a cabeça de Golias e levou a cabeça de Golias para onde? Para Jerusalém. A sua vitória, o Senhor vai dar para você. E você vai fazer o quê? Você vai trazer no altar. Senhor, está aqui a minha vitória. Está aqui o meu testemunho. Está aqui a solução do meu problema. Nunca mais eu vou mexer com isso. Acabou. E as espadas de Golias? A espada de Golias. Ele levou para onde? Se você continuar lendo o texto sagrado, diz que ele levou para a tenda dele. Opa! Ele chegou lá, puxando um jegue. 2 jegue. E depois ele levou a espada para onde? Para a tenda dele. Irmãos, ele ganhou uma tenda. Sabe por que ele ganhou uma tenda? Porque diz o texto que ele se transformou. Veja isso. Vou ver se eu anotei esse texto aqui. Ele levou para a tenda dele. Por quê? Porque só tinha tenda o rei, os filhos do rei e os generais. Na casa do pai dele, ele dormia no relento do campo, cuidando das ovelhas. No campo de batalha, ao lado de Saul, ele foi dormir numa tenda que ele recebeu. Por quê? Porque Davi é trazido para a proximidade de Saul. E ele se torna general dos exércitos de Saul. E ele então vai para as batalhas e para as conquistas. Por quê? Porque quando Davi venceu Saul, ele foi promovido. A promoção significa o quê? Ele ganhou uma tenda, ele ganhou uma patente, mas ele assumiu uma responsabilidade. Mas Deus não me chamou para ser general, Deus me chamou para ser rei. Aprenda uma coisa, igreja, só sabe mandar quem sabe fazer. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Deus só vai te colocar numa posição se você se submeter a aprender. Ele foi aprender a reinar de que maneira? Sendo pastor de ovelha para cuidar do povo. Ele foi aprender a reinar vencendo os animais para poder defender o povo. Ele foi aprender a reinar matando Golias para aprender, para glorificar o Deus do povo. E ele só foi ser general para poder conduzir o povo. Tudo foram degraus que ele foi subindo, vencendo, para chegar lá e viver o que Deus tinha para ele. Você está em algum degrau? Não se preocupe. Continua firme, vai buscando, vai levando para frente, vai conquistando, e cada conquista você vai guardando na sua memória e vai avançando. Por quê? Porque tem coisa maior ali na frente. Davi não chegou um dia e Deus chegou e falou assim: Davi, agora é rei. Tchan! Não, igreja. Ele sofreu injustiças, perseguições, ele tinha reconhecimento das pessoas. Até que no momento certo as pessoas olharam e falaram: é Davi, não tem outro. Venha e reine sobre nós. Você está entendendo? Isso foi o processo que Deus colocou na vida dele. Olha para a tua história e para de achar que você está perdendo, só envergonhado, derrotado, perseguido. Você está no processo, querido. Fica firme. Olha para a palavra. Olha para o seu Deus. Olha para os homens de Deus e fica firme. Você está no processo, vai passar. Como passou o campo, como passou as batalhas. Porque daí, irmãos, as batalhas vão aumentando. Por quê? Porque você vai se aperfeiçoando. Saul pisou na bola com Davi. Chegou para ele: ó, a minha filha casou com outro, tá? Porra, falou que ela é minha. Não, mas tudo bem, ó, faz o seguinte.
Você não matou um gigante? Matou. Agora você me traz 100 prepúcios de filisteu. Davi era perfeccionista. Gostava das coisas em ordem. O que ele fez? Ele fez aquilo que Deus espera que eu e você façamos. Não trouxe 100, trouxe 200. Deus começa a olhar para você e ver se você está superando as expectativas. Quando você supera as expectativas na sua vida, Deus olha e fala: eu estou preparando e vai dar certo. E para os outros, você não fez mais que obrigação. Entenda bem isso. O povo de Deus não é o povo do 100%, é o povo do 120%. Do 120%. Senão não dá certo. Todos trabalhavam com excelência. Davi trabalhou com excelência. E ele trouxe pessoas perto dele. Eram os 30 guerreiros, os 30 valentes de Davi, que trabalhavam com excelência. Deus começa a formar um time que trabalha com excelência, para chegar aonde Ele quer, na sua vida, na nossa vida. Então eu creio que Deus tem muita coisa para a tua vida. Para de achar que é o fim, que você é derrotado, que não dá certo, que ninguém te vê. Irmãos, o problema não é as pessoas não te verem, o problema é Deus não te ver. E Deus viu Davi no campo. Deus viu Davi no campo. Deus usou o pai dele para jogar ele numa fria. E ele pegou aquela fria e tornou numa oportunidade. Matou Golias. E quando ele matou Golias, ele foi confrontado por Saul e ele fez o dobro. Qual foi o resultado? Trouxe o exército com ele. Trouxe o povo com ele. Passou a ter força, ter reconhecimento. A viver o momento, a viver o processo. Olha para a tua vida, olha para a tua história. Se você espera reconhecimento das pessoas, você não vai longe. Se você espera mamão com açúcar, mamão com mel, também não vai. Você espera as coisas fáceis, também não vai. Porque quem tem as coisas fácil, acaba reclamando. Ah, não é assim, pastor. Para a gente poder encerrar. O povo de Deus tinha o maná todo dia de manhã na porta de casa. E eles chegaram para Moisés e falaram assim: nossa alma tem fastio desse pão vil. Reclamou do que Deus estava trazendo na porta deles todo dia. Por quê? Porque ficou fácil. Entenda bem isso. Creia nessa palavra. Você vai vencer, você vai viver as promessas, você vai conquistar, você vai viver o sobrenatural de Deus. Mas um passo de cada vez. Olhe a oportunidade, aproveite a oportunidade. Peça para Deus te mostrar e dar o nome que as coisas realmente têm. E viva intensamente o que o Senhor está te dando. Em o nome de Jesus. Amém? Você pode ficar com essa palavra? Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos online em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto de segunda a sexta, das 16 às 19 horas, sábado e domingo das 9 ao meio-dia. Você pode fazer também uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto do caixa. Lembrando nossos dados para depósito ou transferência. Agora você também pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. É um número de telefone. Digite o valor. Confirme os dados da conta e clique em confirmar transferência. Pronto. Transferência realizada com sucesso. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10:
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Que Deus te abençoe. E lembre-se, a igreja não para.